A teoria dessa nossa aula 3, envolvendo construção de gráficos de função, vai ser nós misturarmos função constante com funções do primeiro grau, ou mesmo função do primeiro grau com função do primeiro grau. Então essa vai ser a nossa aula de hoje, a construção desse gráfico. Nós já sabemos fazer o gráfico de uma função constante, que é uma reta paralela ao eixo. Sabemos fazer o gráfico de uma função do primeiro grau, que tem inclinação, ela pode ser crescente ou decrescente. E agora, como tratar disso? Nós vamos tratar disso dentro de funções chamadas de várias sentenças. Cada sentença é uma fórmula, que só pode ser aplicada mediante uma condição, ok? Vamos então criar um primeiro exemplo, um exemplo simples. Eu vou supor uma função constante, y igual a 2, se x for menor ou igual a menos 1. Essa é a condição. Eu só vou fazer esse gráfico condicionado a este intervalo. E y igual, agora eu vou inventar uma do primeiro grau, 2x mais 3, se, aí eu sou obrigado a usar o intervalo que sobrou. Se for menor, agora é maior. O igual já usou, não posso usar duas vezes. Como fazer este modelo de gráfico? Bom, vamos lá. Primeiro objeto de estudo é você sempre começar substituindo o valor de x, que dá a sua condição dentro da função. Então, eu vou pegar o x igual a menos 1 e vou trocar na primeira função. Ah, professor, mas aqui não tem x. Então, tudo bem, o y vale 2. Agora, eu vou trocar o x igual a menos 1 na segunda função. Ah, aqui tem, professor, troca aqui o x por menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. E menos 2 mais 3 vai dar 1. E vai marcar esses dois pontos. Aonde tiver o igual, você marca com bolinha fechada. Onde não tem o igual, você marca com bolinha aberta. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer este primeiro gráfico. X menos 1, correspondente é o 2, bolinha fechada, está tudo pronto. X igual a menos 1, correspondente ao 1, bolinha aberta. Agora que nós temos bolinha fechada, temos a bolinha aberta, vamos fazer o gráfico. Bom, em primeiro lugar, essa função eu vou fazer antes. Aonde? Olha que a boca está fechada para o x. Significa menor, quer dizer que esse gráfico eu faço à esquerda. Qual que é o gráfico de 2? Ué, professor, já sabemos que o gráfico de 2 é uma função constante, é uma reta paralela ao eixo. Só pode fazer esse gráfico à esquerda do ponto. Peguei o ponto e fiz o gráfico à esquerda. Agora, este gráfico, como a boca é aberta, eu vou fazer à direita. À direita eu faço esse gráfico aqui. Como que faz esse gráfico? Lembra? Função do primeiro grau. O coeficiente, o seu sinal indica se a função é crescente ou decrescente. Aqui ela é crescente. Então, eu vou fazer o gráfico saindo do ponto e subindo. Vou fazer esse gráfico para maior, ou seja, a direita do ponto. À direita do ponto, eu vou fazer esse gráfico subindo. Vamos fazer ele subindo? Bom, se ele vai subir, ele vai cortar o eixo y. Lembra que o corte com o eixo y é sempre o termo independente? Ele vai cortar no 3. Então, vou fazer o gráfico forçando para ele cortar no 3. Acabou. Função crescente, o gráfico sobe, cortando no 3. Quando houver cortes com eixo x, a gente acha. Quando não houver, não precisa. Domínio. Qualquer valor de x pode ser usado? Pode olhar que sim. Antes do menos 1, depois do menos 1, você pode usar qualquer ponto. Domínios reais. Agora, o interessante é sempre a imagem. Qual que é a imagem? Os valores que você usa de y. Você usa algum negativo? Não tem gráfico. Você usa algum abaixo do 1? Não tem gráfico. Mas acima do 1, você está vendo que você está usando pela reta? O 2 você usa pela reta e pela constante. Então, você usa tudo que está acima do 1. Como a bolinha aberta, não contém o 1. Então, como fica a imagem? Imagem são os valores de y. São todos os valores de y maiores do que esse valor 1. Certo? Com isso aqui eu finalizei a minha imagem. Vou aproveitar e vou criar um segundo exemplo, básico também, misturando função constante. Agora eu vou pegar um negativo, vou chutar o menos 1. Aqui eu peguei a esquerda, eu vou chutar 1 para a direita, vou pegar para x maior que 2.
Então, o próximo vai ser para x menor, né, gente? Ou igual. Se eu não coloquei o igual aqui, eu tenho que colocar igual em algum lugar, para poder definir a função em qualquer intervalo. E aí eu vou criar uma função. Vamos criar uma com fração? Uma negativa? Vamos lá. Menos 3x dividido por 5 mais 2. Que massa, hein, professor? Lembra o primeiro passo? Muito bem. Você vai pegar, deixa eu aproveitar aqui esse espaço, x2 e vai trocar na função. Troca na primeira função, não tem onde trocar. Então, aqui o y é menos 1. x2, troca na segunda função. Troca aqui por 2. Se você trocar aqui por 2, vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Então, fica menos 6 quintos mais 2. Tudo bem? 2 vezes 3, 6, menos 6, 5, mais 2. E agora faz a conta. Tira o mínimo, pode fazer na calculadora, eu vou fazer aqui direto. 5 vezes 2 é 10, 10 menos 6 é 4. Então, o y é 4, que divide o 5. Vou marcar esse ponto com bolinha aberta. Vou marcar esse ponto com bolinha fechada. Vamos lá, então? Vamos lá. Nossos eixos. O nosso ponto principal é o 2. Para o 2, ele bate no menos 1, com bolinha aberta. E o 2 bate no 4 quintos. 4 quintos é positivo, está ali em cima, um pouquinho abaixo do 1, com bolinha fechada. Ótimo. Agora eu vou fazer esse gráfico para a direita ou para a esquerda? Maior, boca aberta, para a direita. E aí lá na bolinha aberta, para a direita, eu vou fazer esse gráfico. Esse gráfico é uma constante no menos 1. Vou fazer para a esquerda ou para a direita? Para a direita, hein, gente? Pronto. Agora eu vou fazer esse gráfico. Primeiro, será que ele, do ponto, eu vou fazer esse gráfico à esquerda ou à direita? Boca fechada à esquerda. Será que o gráfico vem subindo até o ponto ou vem descendo até o ponto? Vamos lá. Como a função é decrescente, o gráfico vem descendo. Então, não é que ele vai descer a partir do ponto. Pega o ponto e desce. Não, hein? Muito cuidado. Olha a setinha do eixo X que ele te ajuda. Ele te ajuda a lembrar que você sempre vai fazer o gráfico da esquerda para a direita, nunca da direita para a esquerda. Então, esse de descer não é pegar aqui e descer. Até porque se eu fizer esse gráfico e você olhar de novo, você vai ver que a função vai estar subindo. Então, significa vem descendo. Então, vem descendo. Cortou o eixo Y, já aproveita o corte é o 2. Então, vem descendo, corta no 2. Se viesse descendo aqui, não cortaria no 2 nunca, né? Acabou o gráfico, gente. Não tem cortes com eixo X, não precisa encontrar. O domínios reais, vocês já estão viciados, pode usar qualquer valor de X. E a imagem são os valores de Y usados. Vamos lá. Então, vou pegar aqui, Y pertence aos reais. Vamos lá. Eu usei essa região? Não. Eu usei o menos 1? Alguém vai falar, não usou, professor, porque a bolinha é aberta. Calma aí. Mas e esse X? Esse X não usa o menos 1? Esse X não usa o menos 1? Esse X não usa o menos 1? Então, você não pode olhar só para o ponto, mas para a infinidade de pontos. Então, tem vários pontos que usam o menos 1. Então, y pode ser igual a menos 1. Ou, na verdade, outra opção seria todos esses valores de y aqui, ó. Ou seja, desse ponto para cima a gente usa os valores de y com bolinha fechada. Para cima é maior ou igual. Ou y maior ou igual a quem? Não é o 2, hein, gente? É a partir do 4 quintos que tem gráfico. Eu acho que vocês estão achando mais difícil nesse momento é fazer a imagem, né? É algo que nós vamos trabalhar.